Serviço de transporte iniciado no exterior, como é que você vai aplicar as regras do ICMS e como é que você vai emitir o CTE? Pois é, esses 4 minutinhos eu quero explicar isso, conversar, prosear um pouquinho sobre isso com você. Existem alguns pontos que você precisa se atinar para poder validar essa prestação. O primeiro ponto é sobre a incidência do ICMS, incide o ICMS, isso a nível nacional. Porém, temos alguns estados com posicionamento diferente. Então, você tem que observar isso. Além de que você tem uma transportadora inscrita em Minas e você vai fazer um serviço de transporte internacional, e esse serviço de transporte ele termine em um estado que tem um posicionamento desse. Você precisa aprender a dominar a legislação do ICMS nessa tipo de prestação para você não emitir o conhecimento de transporte errado. Eu vou deixar para vocês aqui alguns exemplos de alguns estados, que é o caso do Rio Grande do Sul. Seu regulamento considera que é fato gerador, até porque está trazendo uma disposição, todos eles, da Lei Complementar 87 de 96, no entanto responde pergunta e resposta, dizendo que no subentendimento do Estado não incide o ICMS. Então, é um posicionamento contrário ao que está no próprio regulamento. A mesma forma fez São Paulo. São Paulo fez através de consultas. Então, nesse caso, o consulente ele pôde emitir o seu CTE sem tributação do ICMS. Por quê? Porque ele estava resguardado por causa de uma consulta. Santa Catarina inovou, fez uma regrinha especial e diz que o frete que inicia no exterior, que entra em Santa Catarina, mas não atravessa mais de um município, esse aí não tem incidência do ICMS. Situações que não estão previstas na lei complementar e você precisa saber. Existem outros pontos que nós colocamos na nossa aula também, quanto à emissão de CTE. Tem alguns estados dizendo que não deve emitir o CTE. Um deles é São Paulo. São Paulo, no seu texto, regulamento, traz ali o texto do convênio CNF 6 de ajuste CNF 9 2007, tem a previsão de emissão de CTE para frete intermunicipal ou interestadual. No entanto, no próprio ajuste, pede para observar subsidiariamente as regras que se aplicavam ao CTRC, que é o convênio 6 de 89. No convênio 6 de 89 dizia que deve emitir CTRC para prestação de serviço de transporte internacional. Então é devido à emissão de CTE. No entanto, em algumas oportunidades a gente sabe que o Estado de São Paulo respondeu ao consulente que não deve, é essa palavra, emitir o conhecimento de transporte, que não teria também a incidência do imposto. Situações que você vai encontrar por aí. E nesses casos o que a gente orienta é sempre fazer o quê? Uma consulta para te resguardar. Mas por regra geral incide o imposto. Outro ponto que você tem que observar é que o imposto sempre é devido para o estado onde termina o destino do serviço e não inicia, como é a regra com os fretes que normalmente a transportadora tem, né? A gente sabe que a regra matriz de incidência do ICMS é aonde inicia o serviço é devido o ICMS da prestação de serviço. No frete que inicia no exterior com destino ao Brasil, a regra muda, óbvio, porque não isso é devido aonde inicia o serviço. Quando que o Brasil pode criar uma regra dizendo que vai incidir imposto de um serviço que começou em outro país? Não existe, não tem condição de fazer isso. Então, a regrinha muda nesse caso. Em si, o ICMS é devido para o estado de destino. E isso muda tudo. Por quê? A alíquota que você vai aplicar do ICMS é do estado de destino. Então você tem que consultar. No caso do Rio, tem um fundo, o FECEP, que você tem que adicionar 2%. Então é a alíquota padrão 16 mais 2. Isso também vai influenciar na emissão do CTE. Por exemplo, você vai observar que dentro da legislação do estado de Minas tem uma isenção. Minas é o estado mais camarada, então concede isenção e é uma isenção que não tem ali condições. Basta que o serviço inicie no exterior com destino a Minas, ele é isento, não importa se o tomador é contribuinte ou não contribuinte, não interessa. Outro ponto que é importante você também saber é que existe uma substituição tributária nessa prestação de serviço. O responsável por recolher o imposto não é o prestador de serviço, é o destinatário do serviço. Isso também muda tudo, porque muda a forma como você vai emitir o CTE. No entanto, tem um posicionamento do Estado do Mato Grosso que eu sempre gosto de recomendar, quem gosta de estudar a área do ICMS, que ele pegou uma situação onde o tomador ele não era contribuinte e disse, olha, que nesse caso você, prestador de serviço, fica responsável por recolher o imposto. Então, na posição que o Mato Grosso trouxe, muda também a forma de você emitir o CTE, porque nesse caso, exposto na consulta, o responsável é o prestador, diferente da regra padrão que é sempre o destinatário do serviço. Importante. E também tem uma questão que eu lembro que nós colocamos na aula os alunos da plataforma, que é sobre os redespachados. Você que é redespachado, que inicia a sua prestação de serviço dentro do território brasileiro,
o seu serviço não iniciou no exterior. Então você não pode aplicar essas regrinhas que eu estou mencionando aqui. Isso acontece muito, gente. É que a transportadora que inicia a prestação de serviço lá no exterior, ela não vai até o destino. Quando ela chega aqui no Brasil, ela contrata um redespachado e ele leva até o estado do destino. O redespachado tem que ficar esperto na emissão do seu CTE. O seu CTE é referente a uma prestação de serviço interestadual que iniciou dentro do estado que ele está inscrito ou não. Isso também muda a forma como você vai emitir o CTE. Tá vendo como são tantos detalhes que você deve observar? Pois bem, se você gostou e quer se aprofundar nessa legislação do ICMS, em específico dessa aula que eu estou colocando para você aqui, essas dicas e orientações, eu recomendo você clicar aqui abaixo. Nós temos um link onde você vai conhecer a nossa plataforma. Lá tem diversas aulas e uma delas é essa, aula 207, Serviço de Transporte Iniciar no Exterior. Está lá dentro do modo transporte. Você vai assistir uma aula, são 38 minutinhos, onde eu expliquei ali e comparei a posição em consultas de vários estados: Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás. Tudo para mostrar para você um entendimento pacificado, para poder mostrar para você um ponto de segurança, para você validar as prestações da transportadora que você atende na contabilidade ou como analista fiscal. Então, para conhecer o curso, basta clicar no link, ser o nosso aluno e acessar todos os materiais e baixar também os materiais para você usar no seu dia a dia. Temos muitos materiais em PDF para você poder baixar e facilitar os seus estudos. É isso aí.